Olá, meus queridos irmãos, mais uma vez aqui pelo canal A Melhor Notícia. Que bom estarmos juntos. Para você que está me assistindo nesse instante, por favor, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Talvez para você seja fácil lidar com o YouTube, para mim é muito difícil. A gente está começando essa nova fase e para preparar uma mensagem, uma palavra, para gravar, para editar, todo esse processo para mim é muito difícil. Mas eu quero agradecer a você que está aqui, convidando você para que você divulgue o nosso canal. E uma das melhores maneiras é você se inscrever, se você ainda não o fez, e deixar o seu like para que o YouTube reconheça que essa mensagem é relevante. Eu quero aproveitar esse tempo para falar com vocês sobre decisões. Isso mesmo. A vida, esse é um ditado, é um chavão que todo mundo conhece, a vida é feita de decisões. E muitas das vezes a gente não tem disposição para tomar as decisões que precisam ser tomadas. E o tempo vai passando, e muita gente acaba deixando de fazer aquilo que é necessário, aquilo que é preciso fazer. Eu não sei se você costuma ser assim. Eu não sei se você costuma adiar as coisas, sejam elas as coisas da sua vida pessoal, da sua vida profissional, da sua vida espiritual. Tem muita gente que não se preocupa em fazer aquilo que tem que fazer. E isso é um problema muito sério. Por quê? Porque o tempo, ele não perdoa quando nós postergamos. Ele não perdoa a nossa vagarosidade. Ele não perdoa quando nós deixamos de fazer aquilo que tem que ser feito. E eu estava meditando num texto muito interessante que muita gente conhece, quase todo crente que lê ou vai ao culto já leu essa passagem, que é a passagem de Lucas capítulo 5, quando Jesus faz, algumas bíblias chamam esse texto, de a pesca maravilhosa, porque Jesus aparece para os discípulos depois deles estarem trabalhando toda uma noite e não terem pego nada, e Jesus está precisando falar para as multidões, e ele está precisando entrar em um barco, e tem um grupo de pessoas lavando as redes, depois de terem trabalhado a noite toda, nada pegaram, e Jesus está ali, e ele se aproxima de um dos donos de um dos barcos, e ele o pede emprestado. E aí a Bíblia diz que eles emprestam, talvez não quisesse muito emprestar, mas enfim, era um pedido, e eles emprestam o barco, e o dono do barco era um dos homens mais famosos, aliás, ele iria se tornar um dos homens mais famosos do mundo que estava por vir, do mundo contemporâneo. Ele não sabia de nada disso, mas ele emprestou o barco. Estou falando de Simão, que Jesus vai chamar de Pedro. E esse encontro dos dois vai fazer uma transformação poderosa, uma mudança de destino. Exatamente isso. É um encontro que muda o destino de um homem, que transforma a sua vida e que o faz tornar-se um homem que vai experimentar milagres, experiências transformadoras a partir de seu relacionamento com Jesus. Que coisa interessante, né? Tem tanta gente que vive um evangelho que não gerou transformação em sua vida, não gerou mudança, continuou na mesma, principalmente da parte de dentro para fora, porque a gente vive um evangelho hoje onde as pessoas estão muito preocupadas em mudanças exteriores, quando as mudanças interiores não acontecem ou não aconteceram. Essa não é a história de Simão Pedro. Ele vai viver uma história transformadora através desse encontro com Jesus. Que coisa interessante. O encontro de Simão, o empréstimo do barco, vai mudar o destino da vida dele. A obediência à palavra de Jesus, depois de ter expressado que já havia trabalhado a noite inteira e nada pego, e a disposição de obedecer, vai fazer com que
Simão experimente pela primeira vez um milagre diretamente voltado para a sua chamada. Já experimentou algum milagre de Deus na sua vida? Alguma coisa que Ele fez que você pode dizer, puxa vida, isso não era normal. Somente uma força sobrenatural seria capaz de realizar o que aconteceu na minha vida. A Bíblia diz que eles lançam a rede ao mar para pesca, colhem uma quantidade muito grande de peixes e quando chegam perto de Jesus, especialmente Simão, ele vai se pôr de joelho e vai pedir que o Senhor se afaste dele. Eu sou pecador. Uma das evidências de encontrar Jesus é o reconhecimento dos nossos pecados. Quando a gente encontra Jesus, a gente vê o quanto Ele é santo e o quanto nós somos pecadores. E além disso, Simão estava verdadeiramente impactado. Só que o milagre, a manifestação de Jesus na vida de Simão, não é para haver afastamento, é para aproximação. Eu fico pensando em muita gente que está no Evangelho e que vive uma vida de afastamento do relacionamento. E a Bíblia diz que depois de experimentar essa transformação, a palavra de Deus diz que Simão e seus companheiros largam tudo, deixam tudo e seguem Jesus. Antes mesmo de falar sobre isso, eu penso que se fosse hoje no Evangelho que nós vivemos, no cotidiano do dia a dia da humanidade hoje, talvez Simão ia chamar Jesus para ser parceiro dele de pescaria, né? Talvez ali na Galileia ia nascer a maior cooperativa de pescadores do mundo. Nada disso. A chamada de Simão, mesmo tendo experimentado um milagre sobrenatural na pescaria, não era para o lado humano, não era para o lado comercial. Era apenas para evidenciar o que Deus tinha para ele na sua posteridade. E é muito interessante isso, porque muita gente que recebeu milagres de Jesus, e esses milagres foram chamados para impactá-los e mostrar para eles um direcionamento espiritual, as pessoas se focaram apenas em coisas materiais. Mas a Bíblia diz que o impacto da transformação foi tão grande que o texto diz no versículo 11 que eles vão deixar tudo e vão seguir o Senhor. Ou seja, eles tomaram uma decisão muito importante, uma decisão impactante, uma decisão que iria mudar o destino de Simão e de seus companheiros para a eternidade, para sempre. Esse é o Evangelho de Jesus. Um Evangelho que faz com que a gente tome decisões que parecem não serem coerentes, mas essa foi a decisão, deixar tudo e seguir Jesus. Tem muita gente que segue Jesus, mas que não deixou tudo. E quando você não deixa tudo para seguir Jesus, você não consegue viver uma exclusividade com Ele, para Ele. Eu não sei que tipo de evangelho você tem seguido. Se é um evangelho que você segue a Jesus nominalmente, mas existem coisas que estão prendendo você, que estão impedindo você de viver uma plenitude de um evangelho que transformou você e que direcionou você para o propósito para o qual Deus te chamou. Isso é muito interessante, porque a chamada de Pedro não era para ser o dono de uma colônia de pescaria mais. Agora Pedro tinha uma chamada: aprender a ser pescador de vidas, de gente, de pessoas.
Você já descobriu qual é a chamada de Deus para a tua vida depois que você conheceu o Evangelho? Você que está me assistindo e que nunca experimentou o Evangelho na sua vida, você tem certeza de que Jesus não tem feito tantas coisas na tua vida, especialmente procurando chamar a sua atenção para uma grandiosidade daquilo que Ele deseja fazer, muito maior do que Ele já fez em algumas áreas da sua vida? O Evangelho de Jesus, ele é capaz de trazer essa transformação na nossa vida. Ele é capaz de mudar toda essa história de vida que nós podemos estar experimentando. Por isso, nesse momento em que você está aqui me assistindo, eu quero lhe dizer uma coisa. Há um poder sobrenatural de Jesus disponível para mim e para você. Ele não mudou, ele continua o mesmo. O que fez a diferença foi que Pedro deu ouvido à voz de Jesus. Ouça o que o Espírito Santo está falando para você agora, nesse momento em que você está me assistindo. Ouça aquilo que o Espírito Santo está chamando você para viver. E quando você ouvir, como diz o texto da Bíblia, não endureça o seu coração. Não coloque argumentos que possam ser objeções para deixar de fazer o que Deus está chamando você para fazer. Essa é a minha palavra para você. Eu quero orar por você. Orar com você nesse momento. Eu não sei o que você está buscando de Jesus, mas eu sei que Jesus está buscando por você. Simão Pedro não estava esperando Jesus naquela manhã em que Jesus apareceu. Mas o plano de Deus incluía encontrar Simão Pedro naquela manhã para mudar a história da vida dele. Talvez você não estivesse ouvindo, não estivesse procurando essa palavra, mas é esta palavra que Jesus me mandou compartilhar com você nesse momento. Eu quero orar. Soberano Deus, eterno Pai, Tu és o Deus que nos escolheu e a Tua palavra diz que o Senhor fez isso antes mesmo de estarmos no ventre de nossa mãe. O Senhor não erra nos seus planos e a Tua palavra diz que os Teus planos não podem ser frustrados. Quero te pedir que o Espírito Santo faça com que haja disposição no coração de cada pessoa que está recebendo essa palavra e que essa disposição possa trazer transformação, assim como realizou na vida de Simão Pedro. Pai, eu creio nisto e acreditando, eu já te agradeço, no nome de Jesus, para todo sempre. Amém. Bem, quero convidar você para deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar essa mensagem com alguém que você conhece e estarmos juntos aqui pela Melhor Notícia BG, em nome de Jesus. Deus abençoe você de uma maneira toda especial.